Começando o contra-ataque. Parte 6. Tanto a retomada da cidade quanto a libertação de seus cidadãos foram triviais diante do poder do rei feiticeiro. Os paladinos e milicianos que participaram do ataque estavam praticamente ilesos, claro que alguns dos residentes presos haviam perdido a vida no caos, mas fora uma quantia chocantemente pequena. Esse resultado só foi possível devido à presença do rei feiticeiro, a ponto de algumas pessoas pensarem: se ao menos tivéssemos entregado tudo a ele desde o início, talvez não precisássemos perder ninguém. Todos sorriam enquanto Neia e o rei feiticeiro desciam a rua. Era incerto se estavam regozijando por terem sido libertados ou derramando lágrimas por uma tigela de sopa quente. Embora tivessem sido informados de que sua liberdade foi graças à ajuda do rei feiticeiro, uma vez que viram o rei feiticeiro andando em pessoa, os olhos dos residentes estavam cheios de choque, confusão e aversão, mas isso também não poderiam evitar. Claro, se Neia podia aceitar esse estado de coisas já seria uma questão completamente diferente. Mesmo ela desejando fazer alguma coisa no caso de o rei feiticeiro estar descontente, aparentemente o próprio homem não parecia se importar. Sendo esse o caso, seria muito rude de Neia fazer algo por conta própria. Neia se dirigiu às costas do rei feiticeiro, que estava andando na frente dela. Vossa Majestade, onde está indo agora? O rei feiticeiro estava olhando para a palma da mão, e ele não olhou para Neia. Eu estou indo para aquele grande edifício no centro da cidade. Se aquilo for uma base inimiga, vou investigar quanto antes. Os paladinos estão todos ligados a tarefas como libertar os residentes capturados, distribuir comida, tratar os feridos, aprisionar os demi-humanos capturados e outras coisas. Neia assentiu levemente. Aquele edifício é bem grande. Se os paladinos julgassem ser uma base, eles não deveriam ter investigado. Mesmo o rei feiticeiro sendo aquele que havia conquistado a cidade, as tarefas menores e variadas foram dadas aos cidadãos soldados e aos paladinos. Nesse caso, certamente eles teriam inspecionado o edifício que era o objetivo do rei feiticeiro. O rei feiticeiro parou de andar por um momento e depois olhou atentamente para Neia. Então ele deu de ombros e continuou andando. Na verdade, coloquei meus subordinados do lado de fora para ter certeza de que os paladinos não se aproximassem. Então duvido que tenham verificado isso ainda. Então o que o senhor disse antes? Senhorita Baraja, eu lhe contei muitas coisas até agora, mas seria melhor se você considerasse assuntos por conta própria de tempos em tempos. Por exemplo, a razão pela qual somos nós que vamos investigar o edifício. Sim, Vossa Majestade. O rei feiticeiro olhou para a palma da mão novamente. Dentro dela havia um item usado uma vez por aquele demi-humano, o falecido Buzer. O rei feiticeiro estava avaliando o item enquanto andava, usava o poder da magia para examiná-lo cuidadosamente. Pelo que o rei feiticeiro disse, a espada era chamada de atiradora de areia, a armadura era conhecida como concha de tartaruga, o escudo era chamado de mérito de lança, os revestimentos dos chifres eram chamados de carregue sem hesitar, os anéis eram o anel do segundo olho e o anel da aceleração, enquanto a capa foi chamada de manto de proteção. Também parecia haver outros itens mágicos como o colar e tal. Embora ele dissesse que nenhum deles possuía encantamentos impressionantes, o rei feiticeiro ainda parecia muito feliz com os espólios da luta. Neia desviou os olhos do rei feiticeiro e voltou a olhar para o chão e então fez o que o rei feiticeiro disse, que era ponderar a razão pela qual o rei feiticeiro tinha que investigar pessoalmente aquele edifício. No entanto, ela não chegou a nenhuma resposta que a fizesse pensar: é isso. Entretanto, se ela pedisse ao rei feiticeiro a resposta, ele certamente ficaria sem palavras. O pensamento do rei feiticeiro, que ela tanto respeitava, pensando nela como uma inútil e a deixando de lado foi aterrorizante. Enquanto tentava desesperadamente encontrar a resposta, o edifício já havia aparecido diante de seus olhos. 2 seres mortos-vivos, Highwrights, estavam na entrada do edifício. Quando o rei feiticeiro se aproximou, eles se afastaram para permitir que o rei feiticeiro e Neia passassem. Esta parece ser a residência do antigo lorde da cidade. Neia não tinha certeza de qual nobre havia governado a cidade. Mas dado o tamanho da cidade, ele deve ter sido mais do que um barão, mas menos que um conde. Sim, nem mesmo os mortos-vivos entraram neste lugar. Nós somos os primeiros a fazer isso. Seja cuidadosa. Pode haver mais demi-humanos que ainda não foram subjugados. Vossa Majestade. Então, ela hesitou sobre se deveria dizer o senhor deveria parar, mas a outra Neia em sua mente disse que tudo ficaria bem se fosse o rei feiticeiro. Eu tenho que ir, este é o quartel-general inimigo, e pode ser o covil do líder dos demi-humanos. Bem, a única razão para essa conclusão é porque este edifício é muito grande, pode haver um ser poderoso nos esperando, a par com o Buzer. Quero amarrar todas as pontas soltas desta cidade.
Depois de acabar de aprender a resposta para sua pergunta, Neia de repente balançou a cabeça em compreensão. Ao mesmo tempo, a gratidão fluiu em seu coração pela compaixão do rei feiticeiro. Ele não deixou os paladinos se aproximarem, pois, pode haver inimigos poderosos dentro. Ao contrário do que disse antes, poderia ser que ele não estivesse disposto a me contar sobre isso porque se sentiu envergonhado por lutar como escudo de outra pessoa. Mesmo Neia entendendo que pensar assim sobre o rei feiticeiro era muito rude, por algum motivo ela sentiu que o rei feiticeiro era um fofinho. Bem, você entende? O rei feiticeiro olhou para o rosto de Neia enquanto ele fazia essa pergunta. Neia assentiu, e o rei feiticeiro parecia feliz quando respondeu: Ah, isso é bom. Ele está realmente feliz que eu pude entendê-lo, que pessoa amável e gentil ele é. Sua serva entende o porquê Vossa Majestade não deseja chamar a atenção dos outros. Ah, exatamente. Então, você entende, não é? Eu não quero me destacar muito. Sim, senhor. O rei feiticeiro parecia estar pensando em alguma coisa. Por alguma razão isso também parecia muito adorável. Ah, então vamos. Sim. Como escudeira, ela sentiu que era errado deixar o rei feiticeiro ir na frente, mas o rei feiticeiro não permitiria que Neia andasse na frente dele. Neia olhou com admiração para as costas da pessoa generosa e magnânima diante dela. Como sua subordinada, assistir a um rei liderar da frente era realmente uma visão que aquecia o coração. Depois de passar pela larga entrada, Neia fez uma pergunta: onde devemos começar nossa procura? Não parece haver nenhum sinal dos outros nos arredores. Sua visão e audição são muito boas, senhorita Baraja, mas e o seu olfato? Para ser honesta, eu não estou muito confiante no meu olfato. Mas acho que sou melhor do que a maioria. Quanto ao paladar, acho que o meu é apenas mediano. Bem, eu nunca provei veneno antes, então eu não posso ser uma provadora de veneno ou algo assim. É mesmo? Então, você pode detectar o cheiro da morte e do ódio. Quando ele disse da morte e do ódio, sua aura régia de domínio se envolveu ao redor dele. Morte e ódio. Por aqui. O rei feiticeiro partiu. Não havia sinais de hesitação em seus passos. Ele andava como se estivesse familiarizado com esse lugar e o que havia pela frente. Morte e ódio, essas coisas não devem ter um cheiro, ou será que Sua Majestade, que é morto-vivo, consegue sentir tais cheiros? Isso significa que quem estiver fazendo esse cheiro está esperando aqui. Neia agarrou o arco que receberá emprestado do rei feiticeiro. Dependendo das circunstâncias, ela teria que servir como escudo vivo do rei feiticeiro e dar um passo à frente para disparar seu arco. No entanto, ela não foi capaz de fazer nada durante a batalha com Buzer. Se ela não se fizesse mais útil, não haveria razão para ela estar aqui. Eles não encontraram nenhum demi-humano ao longo do caminho e, em pouco tempo, chegaram a uma porta que era mais ou menos do mesmo tamanho que a anterior. Era feita de aço e ferro, e assim parecia muito resistente. Parecia uma porta de prisão, no meio de uma residência regular da nobreza. A justaposição encheu Neia com um poderoso sentimento de mau presságio. Parecia que ela tinha sido jogada em um lugar desconhecido e arrepiante. E isto é, está aqui dentro, pode ficar do lado de fora se quiser, sabia. Era impossível para Neia fazer essa escolha. Depois de ver Neia sacudir a cabeça, o rei feiticeiro deu de ombros e abriu a porta. Dada a força do rei feiticeiro, ele abriu a porta de ferro com facilidade. No entanto, era surpreendentemente espessa, por isso deve ter sido feita especialmente para algum propósito. O rei feiticeiro entrou. Ah não! Eu não posso acreditar que realmente deixei Sua Majestade entrar nesse lugar desconhecido de peito aberto. Eu sou uma idiota. Neia entrou apressadamente também. Mesmo que a pesada porta lhe dava uma ideia do que esperar, o interior da sala pareceu estranho. Isso lhe dava a impressão de ser uma câmara de tortura, embora ela só tivesse ouvido descrições de como seria uma. Para começar, não havia janelas. Havia bastões na parede que brilhavam com uma luz vermelha fraca. Não era uma luz natural, mas sim criada por magia. Havia uma mesa de madeira assim como duas cadeiras. Mais para dentro havia outra porta, também de ferro. O rei feiticeiro estava no centro da sala, examinando cuidadosamente cada canto dela. Foi quando Neia notou algo na mesa. Vossa Majestade. Isso parece um pedaço de papel, mas o que está escrito? O pedaço de papel que Neia pegou estava coberto de caracteres ilegíveis. Eles certamente não eram a escrita do reino sacro. Eles parecem estar escritos em palavras da língua demoníaca. O rei feiticeiro tirou o monóculo de um bolso. Talvez ele tenha notado o olhar surpreso no rosto de Neia, pois logo em seguida ele começou a explicar. Este é um item mágico que pode decifrar idiomas escritos. Infelizmente, drena uma grande quantidade de mana. Senhorita Baraja, você conhece algum humano que possa decifrar esses caracteres?
Com a capacidade de compreender idiomas. Exatamente. Ou pelo menos, alguém que saiba o que são essas letras. Ou quem sabe, qualquer humano que tenha um talento que lhes permita decifrar idiomas. Minhas mais profundas desculpas, eu não sei sobre isso. Neia era simplesmente uma escudeira da Ordem Paladina. Ela não teve a chance de entrar em contato com notícias sobre pessoas como essas. Claro, ela tinha ouvido alguns rumores de seus amigos escudeiros. Por exemplo, meu amigo tem um talento que lhe permite conhecer quantos graus a água quente tem. Claro, ninguém sabe a temperatura exata, ou meu parente é um piloto de barco que pode andar 5 passos na água, mas mais do que isso e ele vai afundar, e assim por diante. A maioria deles eram talentos que fariam as pessoas suspirarem e se calarem. Não havia informações sobre pessoas que possuíam talentos que o rei feiticeiro queria saber. Então é assim? Que pena. E a capitã Custódio, acha que ela saberia? Certamente a capitã da Ordem Paladina teria entrado em contato com todos os tipos de informações de inteligência. Entretanto, Neia não sabia o que pensar de remédios. A capitã realmente ocuparia sua memória com essas informações. Eu não tenho certeza sobre isso também. No entanto, acho que seria melhor perguntar ao vice-capitão. Bem, tem razão. Se eu perguntar a ele. O rei feiticeiro provavelmente estava tropeçando em suas palavras pela mesma razão que Neia. Mas o que o senhor pretende fazer se tal pessoa não existir? Eu não pretendia nada. Mas se houvesse alguém que pudesse decifrar o arquivo de inteligência que o Jaldabal deixou para trás, nossos planos futuros mudariam, não? Essa era uma pergunta óbvia que ela poderia ter respondido sozinha se tivesse pensado um pouco, mas precisava do rei feiticeiro para explicar isso a ela. Neia tinha vergonha de fazer uma pergunta tão tola sem ao menos pensar. Se não houver ninguém que possa traduzir isso, então terei que gastar mana para decifrá-lo. Porém isso levaria a um estado desvantajoso em que eu teria que ser mais cauteloso com Jaldabalt. Se eu o encontrasse depois de gastar uma grande quantidade de mana, minha única opção seria fugir, mas isso me deixa um tanto curioso. Pode ser um pedaço de papel de alguém, então eu vou ler. Tudo vai ficar bem. Sim. Eu só preciso prestar atenção redobrada às minhas reservas de mana. O rei feiticeiro colocou seu monóculo e olhou para o papel embora não houvesse sinais visíveis de ativação, deveria ter surtido efeito. O rei feiticeiro parecia estar decifrando agora. Dito isso, o rei feiticeiro não tinha olhos, então simplesmente parecia que ele estava lendo. Depois de um tempo, ele retirou o monóculo. Mesmo assim acabei gastando muita mana. Neia tinha visto sacerdotes cambalearem trêmulos depois de usar uma grande quantidade de mana, mas ela não viu sinais disso no rei feiticeiro. É claro que, comparar o rei feiticeiro a um lançador de magia comum era o ápice da grosseria. Foi provavelmente porque ele tinha enormes reservas de mana. Enquanto Neia contemplava isso, o rei feiticeiro se aproximou mais da porta e gentilmente abriu o postigo. Neia ouviu muitos sons fracos de respiração no interior e seu nariz captou o cheiro de sangue. Ela segurou seu arco com força, pensando em se apertar no espaço entre o rei feiticeiro e a porta, mas o rei feiticeiro a deteve com a mão. Significava, não venha aqui. Senhorita Baraja. As pessoas que usaram esta sala não eram demi-humanos, mas demônios. A razão pela qual eu digo isso é porque este papel contém detalhes sobre os experimentos que os demônios estavam realizando. Experimentos dos demônios. Mesmo sem mais explicações, ela tinha certeza de que esses experimentos não eram decentes ou adequados por qualquer sentido que fosse. Sim, eles pareciam ter feito coisas como cortar os braços e depois recolocá-los em outras criaturas, ou cortar o abdômen do sujeito e trocar os órgãos internos. Eles começaram com parentes de sangue como um grupo de controle, e ramificaram-se para combinações de seres humanos e outras formas de vida, não apenas demi-humanos, mas também animais, e então eles os curaram com magia para ver quais mudanças ocorreram. Que experiências terríveis! Especialmente essas com os parentes de sangue e aqueles com partes do corpo trocadas. Como qualquer pessoa sensata poderia pensar em tais coisas? São demônios. Depois de realizar esses experimentos, é natural que eles desejem que seus participantes sejam testados. Em particular, eles querem mantê-los vivos pelo maior tempo possível até descobrirem o porquê morreram. Dizendo isso, o rei feiticeiro se virou, de costas para a porta. Então, com o polegar na altura dos ombros, ele indicou a porta atrás. Por alguma razão, Neia sabia o que viria a seguir. Algumas dessas cobaias estão lá. Eles ainda estão vivos apesar de terem suas barrigas abertas. Ela havia antecipado isso, mas a realidade cruel ainda que por um instante, tingia a mente de Neia completamente de branco. Depois disso, ela queimava com ódio pelos demônios que haviam conduzido experiências tão desumanas. Senhorita Baraja, chame os sacerdotes imediatamente. Procure a capitã Custódio também. Rápido. Entendido.
Não havia necessidade de questionar a razão pela qual eles tinham que ser chamados. Neia correu com todas as suas forças. No canto de sua mente, ela ouviu uma voz perguntar: é realmente correto deixar Sua Majestade aqui sozinho? Mas esta era uma ordem de um homem poderoso que era ao mesmo tempo confiável e sábio. Não havia necessidade de se preocupar. Ele não cometeria um erro. A voz desapareceu em um instante.